Até a década de 50, o Alto Vera Cruz era área de mineração. Possuía uma grande quantidade de animais silvestres e características de mata de cerrado. Com o passar do tempo, a mata deu lugar às ruas, becos e domicílios. 2 córregos cortavam a região, o Jequitinhonha e o Santa Terezinha, que eram usados para o lazer e limpeza das roupas dos moradores, e também para o abastecimento de água. Após o término da mineração, iniciou-se a ocupação da área pelos próprios trabalhadores, não tendo nenhuma infraestrutura, não tinha linha de ônibus, nem saneamento básico. Mas desde o início de sua ocupação, o bairro se destacava na cena cultural. Os moradores começaram a se organizar, surgiram as associações na luta por melhorias. Esses movimentos foram um marco inicial da implementação de processos de urbanização, como a construção de escolas e instalação da rede elétrica. Eu sou apaixonado com o Alto Vera Cruz. E o Alto Vera Cruz não saiu da minha mente, o Alto Vera Cruz das raízes ainda, quando só tinha os trilhos aqui, as plantas, muricis, araçás e gabirobas. Depois a especulação ela veio para explorar o minério, né? E ficando só os buracos e o pó vermelho, né? A terra onde o Alto Vera Cruz levou o nome de Pé Vermelho, né? Depois Alto dos Minérios e atualmente Vera Cruz. Isso aqui antes era minério, isso aqui era Alto do Minério. Alto do Minério depois passou para o Alto Vera Cruz, depois passou, depois que virou a Vila Vera Cruz, entendeu? Nós aqui, inclusive, na época que a gente mudou para aqui, a gente tinha que andar a pé até na praça lá do Vera Cruz para poder pegar o ônibus lá. Nós pegávamos lá, era o ônibus 68 Flamengo. Então, inclusive até a própria linha de ônibus para nós era muito difícil. A água, por exemplo, naquela época, nós saíamos lá da rua Fernão Dias para poder pegar latas de água aqui na frente. Nós pegava água ali, tinha um nascente logo ali, então quase todo o povo do Alto Vera Cruz pegava água ali na época. Aí para vocês verem como que o Alto Vera Cruz melhorou de 1968 até o dia de hoje. Associação CAC-VC, cujo presidente na época era o senhor Ivan Matheus Dutra. Em 1983, e desenvolvi algumas lutas, alguns trabalhos, e o senhor Ivan era muito mais focado para coisa de assistência. Quando eu cheguei aqui, tinha pouquíssimas casas dentro do Alto Vera Cruz. Nós ajudamos a urbanizar todo o bairro do Alto Vera Cruz, colocando água, luz, telefone e melhorando todo o Alto Vera Cruz. Aonde nós estamos aqui, por exemplo, era um local que era rede de esgoto a céu aberto. Nós lutamos, nós batalhamos para que fosse urbanizado. Não só esse local aqui, como todos os becos aqui do Alto Vera Cruz, nós colocamos água, poste de luzes e arrumei material, inclusive, para poder melhorar todo o Alto Vera Cruz. São vários caminhões de brita, de areia, sacos de cimento e etc. Então, desde 1968 que a gente vem fazendo um trabalho muito importante aqui dentro do Alto Vera Cruz. Muito interessante que o surgimento do Alto Vera Cruz vem trazendo também a cultura do interior, né, das comunidades interioranas mineiras, que era congado, festa de caboclo, essas coisas que o povo do interior na década de 50, 60, 70, quando eles chegavam ao Alto Vera Cruz, eles traziam na bagagem todas essas atividades. E isso gerava aqui grandes festas no morro. Então, tanto as festas dos santos, né, Santo Antônio, São João, e a quadrilha, e isso tudo foi formatando um caldo cultural, na qual começaram os grupos a se organizar
e desenvolver e criar também as suas próprias identidades. Então aqui tinha uma efervescência muito grande em torno do tambor alto, né, e em torno de algumas oficinas que a gente chamava oficinas comunitárias, que era o hip hop, a dança afro e a capoeira Angola. Isso era um movimento que tinha muito forte ali no Ciame, né, e tinha todo o movimento comunitário, né, que segurava isso, né, que era a Dona Valdete, né, e um movimento político também, que tinha o Paulão, que tinha os meninos todos aí, né, Alcide, Júlio e tal. E aí isso é muito importante, porque a gente foi, nesse tempo todo, reunindo essas pessoas e discutindo o centro cultural, né? Na verdade, a Dona Valdete foi que descobriu a gente, né? A gente tinha mania de pegar papelão de geladeira no lixo. Na época as geladeiras vinham embaladas com papelão, caixa de papelão. O pessoal jogava no lixo, a gente catava os papelão, ia para as esquinas e ficava dançando breaking, rodando no chão, aquela coisa sem saber o nome dos movimentos, aquela coisa bem... Copiava os movimentos de videoclipes e tal, dos filmes e tal. Só que as crianças paravam em volta da gente, os meninos paravam e tal, e ficavam prestando atenção naquilo. E um dia uma senhora chegou e ficou prestando atenção naquilo. E aí ela falou: o que é isso aí que vocês estão dançando? Isso é hip hop, dona. E era a Dona Valdete. Aí ela começou a conversar com a gente sobre isso, né? Como que aquela dança era legal, que ela mesmo não conhecia e que aquilo ali era algo que podia mudar as nossas vidas e ajudar a mudar a vida da comunidade. Porque era uma dança, era uma arte que trazia as pessoas para perto. E aí a gente começou a andar com esse pessoal, Marilda. Fomos conhecendo então o movimento o político também que acontecia na região, né? Já era muito engajado, muito mobilizado. E a partir daí o hip hop se tornou o comunicador, né? Existia já um movimento engajado, mas que não conseguia uma comunicação com a juventude da época. O hip hop, como era uma linguagem bem jovem, a gente conseguiu pegar essa ideia e trazer para a comunidade, e aí essa mobilização toda. Quando então teve essa história toda, o projeto Tamboral era um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, que era um projeto de fomento à cultura local. Então o Tamboral ele organizava os grupos e os artistas aqui da comunidade e tinha uma verba para alugar palco, som, iluminação. E aí os grupos, a gente organizava uma programação, nós criamos um movimento na época, eu tive a oportunidade de poder coordenar, que era o MCC, né? Era o GCC, depois o MCC. Que era o Grupo de Consciência Cultural, depois o MCC, Movimento Pro Consciência Cultural aqui da região. Isso tudo antes do Centro Cultural? Antes, muito antes. Eu queria só contar uma história também do tambor alto, né? Que até antes, né? Essas mulheres, as meninas de Siá, que nem tinham esse nome, né? Era um grupo de mulheres. Então elas queriam um trabalho de corpo, né? Aí a gente viu, aí a gente trouxe a Dedé Milwa para fazer um trabalho de corpo com elas, né? E aí a Dedé fazia, né? Tinha um ritual assim com elas. E aí um dos tambor altos que a gente fez lá na Praça do Flamengo, lá perto da outra escola, elas iam apresentar no palco, aquelas senhoras com um bastão, né, fazendo aqueles movimentos muito leves e tal. E eu falei, nossa, gente, será que isso vai dar certo na hora, né? Eu falei, eu acho que esse negócio vai vir abaixo, fiquei com medo delas serem vaiadas, né? De não ter, porque era a turma, né? Era muito jovem, muita... Aí, na hora que elas subiram no palco, foi um negócio tão emocionante, porque botaram uma música e começaram a fazer, mas foi um silêncio naquela multidão, e era muita gente que ia, né? 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, e o nosso palquinho lá. Foi um silêncio, e elas fazendo aqueles movimentos, e foram super aplaudidas. Esse é um momento que foi muito emocionante nesse processo todo aí. Quando a gente levou o Centro Cultural em 94 para o orçamento participativo, nós perdemos no primeiro ano. Teve isso. Teve. Foi apresentado no primeiro ano do orçamento participativo em 94,
mas as pessoas achavam mais importante ainda isso que vocês falou, que às vezes uma abertura de 50 metros de uma rua era mais importante do que ter um centro cultural. A gente perdeu, aí no segundo ano nós nos organizamos melhor. A gente organiza a luta pela moradia aqui há muito tempo também. Aí nós organizamos o nosso pessoal, aí nós fomos de casa em casa, no cruzeirinho, rodando o alto todo aqui. Chamamos, só aqui tinham mais de 30 grupos culturais diferentes. A gente chamou todo mundo, fizemos reuniões. E aí no segundo ano, em 95, que a gente entrou e, como eu falei, eu tive a honra de poder ser a pessoa que fez a defesa do Centro Cultural para o orçamento participativo. O que eu coloquei para as pessoas é a questão seguinte, que a cultura ela transcende, a cultura educa, a cultura transforma, a cultura ela abre caminhos para a gente poder pensar o mundo. Então, questões mais... são importantes essas questões de saneamento básico, ambiental, que são lutas que a gente são mais cotidianas, a gente precisa de dar sequência, mas um centro cultural ele seria uma espécie de catalisador, de central, assim, para a gente poder distribuir o pensamento, distribuir outras coisas aqui. Então eu fui mais por esse viés, falei, olha, a cultura aqui, o centro cultural vai ser um espaço onde todo mundo, não só o movimento cultural, vai poder vir utilizar, vai ter uma biblioteca, nós vamos ter oportunidade de estudar projetos, tanto é que o projeto do Santa Terezinha, que demorou 9 anos até sair no PAC, com 9 anos de reunião aqui, quarteirão a quarteirão aqui ao longo do Córrego Santa Terezinha, e o projeto, quando foi aprovado, a gente discutiu tudo aqui no Centro Cultural. A gente fez muitas reuniões, o Movimento Sem Casa, que a gente dirige até hoje, a gente reuniu aqui. Estou contando isso porque isso levou, de certa forma, a comunidade a se conscientizar das transformações que eram necessárias, né, dentro da comunidade, tanto a parte de estrutura mesmo, de infraestrutura, a parte de saúde, as escolas, tudo começou a receber essa influência da cultura, né? Então a gente conseguiu transmitir para a comunidade, uma comunidade que não tinha asfalto direito, que a maioria das ruas eram esgoto a céu aberto, sem asfaltar e sem saneamento, por exemplo. As escolas com suas limitações, posto de saúde limitado, mas nós conseguimos convencer a comunidade que o mais importante naquele momento, que arrumar a rua, era construir um centro cultural. Porque o centro cultural ia ser o multiplicador de todas aquelas ideias que a gente trazia. Através da arte e da cultura, a gente ia conseguir ampliar muito mais os horizontes, ampliar muito mais a mente das pessoas da comunidade. Por isso que a gente conseguiu convencer a comunidade da necessidade de um centro cultural naquele momento e não só da infraestrutura básica. Então nós mobilizamos muito. Nós tínhamos maioria também, assim, daqui do Alto Veracruz, e a gente fez acordo também com as outras comunidades para a gente poder votar em obras deles se eles votassem no Centro Cultural. Então já no segundo ano nós aprovamos o Centro Cultural. E aí, em 95, a gente aprovou, foi uma obra mais votada. Foi o primeiro centro cultural conquistado no orçamento participativo em Belo Horizonte. E aí foi inaugurado no dia do meu aniversário, 8 de dezembro de 1997. Aqui foi uma honra muito grande, foi um prazer imenso fazer parte dessa história. Foi um movimento forte que aprovou o Centro Cultural no orçamento participativo. E aí isso, né, provocou assim, uma efervescência, né? A gente fazia reunião em tudo quanto é lugar, no CIAM, na escola, de noite, final de semana, né? Era muito forte, assim. E aí a gente optou para fazer a inauguração, da gente envolver todos esses grupos que estavam aqui, né? E a gente também fez uma exposição de lugares, de fotografias dos lugares aqui do Alto Veracruz. E aí a participação dos grupos, né, a opção foi de investir nos grupos. Então, na época, a gente teve condição de investir em cada grupo para ele preparar algo para trazer para a inauguração.
Então foi muito bacana, porque aí, nessa época, as meninas de Sinhá, elas surgiram desse processo, né? Elas tinham já um movimento no Ciame, mas quando a gente trouxe esse trabalho para ser investido, foi aí que elas criaram aquela estética, né? Aquela forma de se expressar com as cantigas, né? Porque aí a gente foi o rock com as brincadeiras, né? Com a cultura da criança que trouxe essa movimentação, e também os grupos de hip hop. Então, né, foi uma inauguração muito assim com a cara aqui do Alto, né? Foram muitas coisas boas que a gente vivenciou aqui. Já teve uma comissão aqui também permanente de gestão do espaço, com o movimento cultural, comunitário e a prefeitura junto. A gente já debateu muito aqui no Centro Cultural, já tivemos muitas coisas assim que marcaram na cidade, assim, como a própria Semana Paulo Freire, que do ponto de vista do pensamento da educação é um marco histórico também, foi mantido aqui por muito tempo, através da Lindalva, que faleceu. Acho que todo mundo que veio, que esteve aqui, assim como quem está aqui hoje, tem cada um que vem dá a sua contribuição, e ela é sempre muito importante, e é bom que ninguém esqueça de todo mundo que contribuiu para isso aqui, né? E eu acho que uma das coisas mais fundamentais que eu me lembro e a qual eu participei foi a construção da Semana Paulo Freire, que a Semana Paulo Freire tem 21 anos, o Centro Cultural tem 22, então nascem muito juntos os dois projetos, justamente com a intenção de uma educação libertária, né, cunhado da arte, da cultura, que são fundamentais para qualquer educação libertadora. E a Semana Paulo Freire é um marco na cidade, né? Depois de alguns anos de estar acontecendo a Semana Paulo Freire, ela se torna lei municipal. Muito desse trabalho árduo da minha mãe por acreditar numa educação transformadora, que está aliada à arte e à cultura. Comecei aqui no Alto Veracruz. Na verdade, a gente começou com uma oficina do Arte da Saúde, lá no Jonas Veiga, mas só que eu fazia uma ponte, que eu vinha almoçar aqui junto, porque aqui acontecia a oficina do Arte da Saúde aqui com o Vicente Rios. E aí, como a gente tinha uma parceria muito grande, eu vinha. Nesse intervalo, fiquei uns 6 meses trabalhando no Arte da Saúde, dando oficina de teatro, e aí entrei nesse processo da prefeitura, que na época era Secretaria Municipal de Cultura, e aí começamos a estar trabalhando a cultura da infância em vários lugares em BH, e assim o Alto Veracruz. Aí começamos um processo novo de trabalhar a brincadeira aqui. Cheguei aqui e fiquei mais ou menos uns 2 meses esperando os meninos. Os meninos não vinham de jeito nenhum, não aparecia. Descia o tanto de menino da escola, descia que tanto de menino da escola, mas aqui no Centro Cultural, nada. Aí um dia eu falei assim: Cristina, eu já tô cansado, porque eu tenho esperando esses meninos, eu vou atrás deles. Aí ela falou assim: então tá, como é que você quer querer? Vou dar uma saída aí pra gente correr atrás dos meninos, ir atrás dos meninos, tudo. E aí a primeira iniciativa foi descer o buraco do sapo, pra gente brincar, pra mim ir atrás dos meninos. Nessa descida, aí eu encontro com os meninos no buraco do sapo, brincando de bolinha de gude com tampinha e nos becos. E a gente fez uma ponte com o Hip Hop Chama, que acontecia lá no Centro de Cultura da UFMG, que a Larissa Morim, a Áurea Carolina, a Vanessa Beco, o Hudson Ice Band,
sabe? O Blitz, o Marcão, esse povo todo o Marcão, ele tinha um grupo chamado Artilharia Pesada. Não, que o povo, gente, eu era encantada com essa galera, assim, sabe? O Blitz, né, tinha um grupo, Crime Verbal, eu não sei se existe, acho que existe lá no Taquaril. Ele tá solo. Tá solo agora, né? Então, assim, o próprio Nuke, né? O Nuke já participou, né? Alguém do Nuke já participou de reunião conosco, assim. E a gente tinha uma oficina chamada Letras e Batidas, que os meninos com essa oficina, eles iam nas escolas, né? Para levar para os alunos, e também acontecia no Centro Cultural, um processo de fazer, como que é fazer uma letra de rap, ou discotecagem, ou dançar o break, né? O Daniel do break, que agora trabalha na SLU, né? O garoto propaganda, o garoto propaganda da SLU, participava conosco também. Acho que a minha relação com o Centro Cultural, ela se dá, eu acho, bem com o início dessa casa, né? Então, quando eu iniciei meu trabalho com grafite em 96, né, na transição das intervenções bicho de rua para o grafite, eu conheci esse espaço através de reuniões onde os grupos se organizavam, e é uma coisa que era muito comum da época, para poder promover atividades aqui na comunidade, seja de um bota fora de lixo para poder virar um ponto verde, seja para organizar um dia 8 de março para fazer eventos. Então isso era muito típico da época. E era uma parceria também com a associação de bairro, tinha um movimento que a gente organizava e depois a gente continuou reunindo aqui, que era o MCC, que era o Movimento Pro Consciência Cultural, que os mais diversos grupos de rap, de dança, de artes visuais, de música, de congado, de capoeira, as próprias cantigas com as meninas de Sinhá, se organizavam e reuniam para poder pensar essas ações aqui da comunidade. Enfim, aí a Semana Paulo Freire e o Centro Cultural, Irmãos, né, de Nascimento, desembocam também projetos outros como o trabalho dos meninos do hip hop, né, do grafite. O Nuke começou a ensaiar aqui. O Nuke era um grupo de rap, né, junto com o Renegado, o Negro F e o outro, esqueci qual é o nome dele. O Francis, que depois sai daqui do Centro Cultural e vai além, né, de um grupo de rap, vira um centro cultural também. E aí tem a Meninas de Sinhá, e aí muitas articulações com várias linguagens artísticas que vieram para cá para o Centro Cultural. Eu me lembro da festa da Kizomba, que era junto com o movimento negro. Me lembro de ter acontecido aqui, além da Semana Paulo Freire e a Kizomba, a Semana Hip Hop, que começou aqui também. E aí, conversando, a gente descobriu que o Alto foi um dos primeiros lugares em BH a ter esse desenvolvimento do hip hop, né? Já tinha, na época, acho que 20 e poucos anos que tinha essa presença do hip hop lá. Aí eu dei a ideia, falei, então vamos criar a Semana Hip Hop, né, do Alto Veracruz, para substituir a Semana Paulo Freire. E foi isso que aconteceu. A gente fez a primeira semana, acho que 2014, se não me engano, em comemoração de 25 anos de existência do hip hop no Alto Veracruz. Né? Reunimos todos os grupos de rap, de funk da época lá, se não lembro, mas muita gente, Taquaril, Alta, Zona Leste toda. Eu acho que a gestão do César, agora com o Nilson e com as novas gestões, a gente tem visto que tem uma equipe mais ativa, mais próxima, com uma linguagem também mais próxima. Né? Já teve algumas gestões aqui que a gente, às vezes, tinha embate de linguagem, né? Às vezes não entender o que a comunidade estava querendo, ou às vezes a comunidade também não se fazia entendida, mas os gestores também não se faziam entendidos. Né? Mas como eu disse, acho que como sempre foi um espaço também de organização e de aprendizado, foi bem legal. Todas essas construções, essas histórias. Eu, por exemplo, sou muito grato de estar nessa comunidade, de ter esse centro cultural aqui na comunidade e de ter feito parte disso, né? Especificamente depois dessa trajetória musical, também como artista visual, de poder ter exposto o trabalho aqui, de ter produzido, ajudado a produzir o mural que hoje está na fachada,
né? E de ter um diálogo muito próximo com todo mundo aqui, eu acho que isso é bem legal e bem oportuno. A minha primeira impressão não foi legal, porque eu cheguei no Centro Cultural e o Centro Cultural era tomado de lixo, assim, né? Era o Centro Cultural uma espécie, tinha virado uma espécie de lixão da comunidade, assim. Eu lembro até hoje uma imagem que me marcou muito, quando eu pisei, virei a esquina assim, para virar o Central, o cara tá com um saco de lixo, assim, que passou, quase pegou na minha cabeça. O Alto Veracruz, por ser um lugar de pessoas extremamente politizadas e atuantes, e certas posturas foram tomadas por líderes da época em relação não só à comunidade, mas ao centro cultural, as pessoas tinham se afastado daquilo e algumas, o lixo era uma forma da comunidade dizer que não concordava com o que estava acontecendo ali. E o que a gente fez foi o seguinte, a gente fechou a Rua do Central durante 2 dias e montamos uma vigília mesmo, que foi dividida entre pessoas da comunidade fazendo essa vigília, equipe do Centro Cultural e também pessoas das instâncias públicas, SLU, Regional, Leste, CRAS, né? Então o que a gente fazia? A gente começou essa vigília cedo, colocamos todas as atividades dos centros culturais na rua, então os idosos que faziam academia no Central foram fazer na rua, todas as atividades foram lá durante o dia. E a pessoa que chegava com lixo para jogar ali, a gente abordava ela e conversava com ela, falava, por que você joga o lixo aqui? 90% das respostas eram, porque não passa no meu beco. Não, passa sim. A SLU vai, na época, não sei se existe isso hoje ainda, na época o Gari ia com carrinho, recolhia, falou, não, passa sim. Você, na verdade, você está tendo um trabalho extra, está saindo lá do seu beco para vir jogar o lixo aqui e tem um serviço que passa na sua porta e pode recolher lá. A pessoa tomava um susto, em seguida a gente falava, você sabia que isso aqui é um centro cultural? A pessoa falou, não, achei que era um posto de saúde, que era, sei lá, que era o CRAS, que era... Mas esse aqui é um centro cultural, tem atividades que tem um curso de violão que seu filho pode fazer, então a gente, vamos dizer, reapresentava o centro cultural para essas pessoas, né? E fizemos isso durante 2 dias lá, com participação de todo mundo. E fizemos isso numa quinta e sexta. Durante 2 dias não teve lixo. Aí foi o nosso teste, vai ser o fim de semana. Sem a vigília, sem nada. Se as pessoas continuarem jogando, deu tudo errado. Senão, no fim de semana não teve nenhum lixo na porta do Centro Cultural. Na segunda-feira eu cheguei de manhã, aí tinha 2 sacolas de lixo na porta. Aí um senhor que estava passando na rua foi lá, pegou as 2 sacolas e colocou na lixeira do vizinho. Eu falei, então agora funcionou. A galera entendeu o espaço que pertence a ela e não vai rolar mais. Então a minha chegada ao Centro Cultural do Veracruz se deu em um momento de um certo embate político entre a Fundação Municipal de Cultura como órgão gestor da cultura e a comunidade, né? Porque no momento em que havia uma reforma administrativa na prefeitura desenhada, houve uma opção, né, à época, devido à escassez de recursos, entre outros fatores, do Centro Cultural do Veracruz ficar, naquele momento, sem um representante imediato, ou seja, não teria um gerente que responderia imediatamente pelo espaço, mas sim uma pessoa que coordenaria 2 espaços ao mesmo tempo, né? No caso, essa pessoa era eu. E esses 2 espaços eram, à época, o Centro Cultural Vila Fátima, que é o local onde eu trabalhava naquele momento, né, naquele período de tempo, e o Centro Cultural Alto Veracruz. Mas o Alto Veracruz sempre teve como característica inequívoca a vocação política e a construção, né, coletiva. E essa construção coletiva do Alto Veracruz como um todo, dos seus entornos, sempre se deu com muita luta. E nesse momento que eu vim para cá também não foi diferente, né? Estando a comunidade não satisfeita com essa decisão política que a prefeitura, através da fundação, toma, né? Resolve, então, pleitear a exigência de ter um interlocutor nesse território permanente, alguém que pudesse responder pelo espaço e pudesse responder as demandas que a comunidade trazia. Então foi nesse cenário que eu vim para cá, que era um cenário um pouquinho conturbado, mas que foi um grande aprendizado assim por entender o quão legítima era essa demanda dessa comunidade. E o que cada vez mais a gente espera, né, acho que é bom também falar um pouco de esperanças para frente, é que esse espaço continue com esse diálogo, continue com essa lógica. Acho que independente de gestões, ou independente de
de prefeito ou de política cultural que esteja vigente e que ele continue com esse espaço com a comunidade e que eu acho que o grande desafio, acho que também nosso enquanto líder artístico, comunitário, social, cidadão dessa comunidade é valorizar esse lugar, né? Muitas das vezes a gente for para os extremos aqui da comunidade, como a Vila Cruzeirinho, no pedaço onde eu moro lá na Sumaré e tal, as pessoas ainda conhecem pouco esse espaço e precisam apropriar mais dele, né? Eu acho que apropriar dele, eu acho que é um grande desafio nosso, para também a gente ver o que precisa melhorar, o que precisa ampliar, o que precisa se fazer mais ativo, mais presente. O serviço público, de modo geral, ele é um lugar assim árido, né, difícil, é complicado você ser servidor assim de uma instituição pública. Se você for pensar todos os mecanismos que você tem, toda a burocracia que você tem, e aí é só mesmo descrevendo a dificuldade que a gente tem para driblar isso enquanto cultura e especialmente enquanto um aparelho cultural que lida com a cultura na periferia, ou seja, com formas de organização diferentes, com pessoas que estão fora de padrões e de estereótipos. Esse é o grande desafio, porque a burocracia é necessária, ela faz parte do Estado, mas quando você está lidando com esse tipo de público, com esses artistas e agentes, muitos deles em processo ainda de formalização e de construção de uma carreira, os desafios são muitos, né? E para a cultura, de modo geral, não só no Centro Cultural, mas em todos os espaços de cultura, sejam eles públicos, privados, institucionais ou não, o desafio, talvez o maior, seja de fazer com que as pessoas, de fato, advoguem, né, esse direito constitucional e que está previsto, que é o direito à cultura, né? Eu tenho certeza que o Centro Cultural do Veracruz, ele é uma referência de espaço, assim, não só comunitário, mas plural para a cidade. Então, pensando que a região leste é uma região imensa da cidade, muito importante social, política e cultural, né, para a cidade. O Centro Cultural, e aí eu falo desde um lugar também de arte educadora, também de jornalista, que é um lugar, né, do povo, para o povo, e que os grupos eles se sentem incentivados a continuarem também, né? A militância artística e cultural, né? Que é uma militância, trabalhar com cultura e com arte é uma militância, e a gente, né, sendo rechaçado por várias políticas públicas durante anos, existe uma política pública, que é o orçamento participativo, que constrói uma casa, que constrói um espaço cultural e que a comunidade ela se sente acolhida também com a sua arte e também como formação de público. Acho que são as duas coisas que o Centro Cultural ele faz, que ele é um espaço de produção cultural, né, produção cultural e artística, mas também é uma produção de público. A gente não pode deixar a comunidade também para fora, ela forma também jovens, crianças vêm assistir filmes, vêm ver peças de teatro, vêm ler aqui, vêm escutar música aqui, e isso eu acho que torna-se uma referência não só para a comunidade do Alto Veracruz, mas como do Veracruz, do Taquaril, do Cruzeirinho, do Caetano Furquim, do Saudade, que sobem para cá para se alimentar e se nutrir de cultura, e uma cultura e arte, né, livre e com muita diversidade. A escola e o posto de saúde, ela só basta abrir a porta, né? Porque as pessoas entendem e sabem desse direito que tem de estar naquele espaço. A cultura ainda é um momento de construção, né? E nessa construção, com todos os seus ires, vires, né? Mas eu acho que, para além dos desafios, estão, né, tudo aquilo que espaços como esse, e em especial o que o Centro Cultural Alto Veracruz traz para as pessoas que passam por esse espaço, para a comunidade. Independentemente das pessoas estarem aqui durante todo o tempo, porque tem esses movimentos mesmo em que a gente consegue ter mais programações, menos programações, mas é um espaço permanente que marca o lugar da cultura no território.
E no Alto Veracruz, se você perguntar em qualquer esquina, por mais que a pessoa às vezes não venha aqui, ela vai saber dizer onde é o Centro Cultural Alto Veracruz, porque ele pertence a essa comunidade. Eu tenho certeza, o Centro Cultural é como se você estivesse entrando na escola hoje e aprendendo a ler. Porque tira muitas nossas crianças da rua, né? E tem atividades para eles ali. Eu mesmo já participei com as crianças pelo Centro Cultural, escrevendo poesias com eles. Eles fizeram um projeto de brincadeira para mim muito bonito, ficou muito bonito. Fizeram até tipo um livro, assim, uma cartilhazinha para me dar de presente com as poesias. Então eu acho que tirou as crianças da rua, ajudou os jovens, educou a população. Estar no espaço como Alto Veracruz, né, que é carregado de história, me trouxe assim coisas, experiências e falas de uma gente batalhadora, né, de pessoas engajadas, pessoas que tiveram e ainda têm uma consciência política muito forte, e sempre voltado para o coletivo, né? Esse que é o grande lance, né, do Centro Cultural Alto Veracruz e tudo que ele representa como esse marco que puxou depois tantos outros, né? O Centro de Saúde, a Avenida Santa Terezinha, então, e surge daqui, né? Então, eu acho que, na verdade, é tudo que eu ganhei ao estar aqui no Centro Cultural. Ao conhecer, sabe, quantos coletivos, quantas pessoas que estão aí há muitos anos lidando com arte, com cultura, com trabalhos comunitários, com trabalho social. E de ver, né, a coragem que essas pessoas têm de sair de casa todos os dias para a construção de um mundo melhor. Em especial nesses tempos que a gente vive, né, de afastamento, de destruição de muitas instituições, né? O combo que é um sopro de esperança saber que em vários lugares dessa cidade, o Alto Veracruz, com especial ênfase, assim, existem pessoas que vão estar sempre lutando e nunca deixando a esperança e o sonho morrer. Eu estou trabalhando aqui. Não teve nenhum único dia que eu tenha levantado de mau humor por ter que vir trabalhar aqui. Assim como não tem nenhum dia que eu volte para casa arrependido de estar trabalhando aqui. Nenhum. E não é balela, não é conversinha. A Ana também conhece, ela sabe que eu não sou de meias palavras, de ficar jogando confete. É porque realmente eu estou satisfeito aqui. Né? Eu trabalho com satisfação, com alegria. As pessoas me receberam aqui muito bem, as pessoas que eu falo, os frequentadores, né, os moradores aqui. A equipe é muito bacana. Né? Então, assim, eu estou num local que eu estou feliz de trabalhar. Eu não estou simplesmente satisfeito, eu estou feliz. Eu trabalho com alegria.
muito orgulho da gestão que eu fiz lá no Centro Cultural do Alto Veracruz. Eu era produtor, assim, não tinha experiência de gestão e fui lá meio com muito medo de trocar os pés pelas mãos, não consegui fazer nada, a comunidade me aceitar. E a dona Valdete me ajudou muito nisso, porque a partir de conversas que eu tive com ela e dela entender que eu era um cara da quebrada também, estava ali para trabalhar para a comunidade, né? A gente é funcionário público, você é empregado do povo, né? A partir disso ela me apresentou com muitas pessoas, confiou em mim, né? Voltou para o Centro Cultural e como outros líderes lá também, Evandro Mci, Nego F, Francis também, me aceitaram lá e não vou falar facilitaram, mas me deixaram trabalhar lá, né, assim, as pessoas me viram. E aprendi muito com ela também sobre liderança, sobre o que é atuar e você ter uma vida ali dedicada à sua comunidade, né, aos seus irmãos ali da favela e trabalhar para que a favela seja um lugar melhor. Assim, a dona Valdete, pessoa super digna, genial, os meninos de Sinhá, acho que mereceria muito mais reconhecimento do que tem hoje no Brasil todo, né? São mulheres guerreiras que estão ali batalhando não só no dia a dia como moradoras da favela, mas como artistas também geniais que elas são, né? Convivi pouquíssimo tempo com ela, que logo que eu entrei no Central, alguns meses depois ela faleceu, infelizmente. Eu estava de férias, aí vim correndo ver o velório dela. Acho que o Alto Veracruz e Belo Horizonte, a cultura de Belo Horizonte deve muito a ela, né? Principalmente nesse processo que hoje está muito forte de ter uma visão mais abrangente da cultura da periferia. Ela foi uma das primeiras pessoas a fazer isso em BH, né? Descer do morro com as meninas de Sinhá, com a galera do rap e invadir, tomar conta dos espaços da Avenida Contorno mesmo, saca? Eu quase choro, lembrando assim. Viva a dona Valdete. Viva o Alto Veracruz, meu segundo lar em Belo Horizonte. Um abraço para todo mundo. O desenvolvimento de um povo só terá êxito passando pela cultura. E principalmente quando essa cultura consolida no ideário desse povo. Revolucionário. E como diria Dona Valdete Cordeiro, quando o povo se une, as coisas dão certo. Isso aí. Nossa grande líder, guru. Eu acho que qualquer coisa que a gente tenha dito aqui, eu queria também assim, deixar isso registrado, dizer que praticamente quase tudo que eu aprendi em fazer política, em construir movimento comunitário e cultural, aprendi com a Valdete, com Alcides, principalmente com os dois, com outros companheiros na luta aqui também, a Marilda, o Léo, o Paulão, o Daniel, o próprio Evandro, outros companheiros aí do samba, o Guto, o Mirim, muita gente que não está atualmente na luta aqui, com o Negro F, com o Renegado, com todo mundo que está fazendo a luta política, e com as meninas de Sinhá, com tudo. Eu acho que é uma construção, e assim, a dona Valdete foi o símbolo de tudo isso. Eu aprendi quase tudo com ela, eu queria deixar isso registrado também, porque ela... Dona Valdete era um grande símbolo, né, da cultura brasileira. Inclusive, Dona Valdete, nós vamos ter que fazer uma homenagem a ela aqui. E um projeto também com o nome dela para trabalhar isso aí. Espero que o Centro Cultural... Uma praça, mas eu acho que o legado que ela deixou... ficou ótimo. Ela deixou para o mundo, deixou para a gente. Ela significou muito na minha vida, quase tudo que eu aprendi, de luta, de resistência, de cultura. E como a cultura é um negócio tão rico que uma pessoa que era considerada analfabeta funcional, né,
como é o caso da Valdete, e tinha tanto ensinamento pra gente, tinha tanta firmeza, tanta convicção das coisas, da cultura como alternativa, que deixou um legado muito grande pra gente. Hoje eu não estou após, né? Estou em outra cidade, mas eu trago do Alto Veracruz toda a minha história, toda a minha força, a minha resistência, né? Essa força dessa mulher tão maravilhosa que é Dona Valdete, não foi, ela é porque ela ainda é muito presente na nossa vida. Então, falar do Centro Cultural é falar da minha história, de uma história do Alto Veracruz, de uma história de luta, de uma comunidade guerreira, né, de uma comunidade com grandes histórias, com duas pessoas maravilhosas, que foi Dona Valdete e Paulão, e que me traz uma coisa muito boa, né? Uma lembrança maravilhosa. Eu estive ali dentro durante muito tempo, continuei com o meu trabalho com o Grupo Guerreiros de Nagô, dei oficinas lá pelo Agente Jovem, e hoje está falando do Centro Cultural com 22 anos, né? É muito importante, é emocionante. Eu fico feliz de estar falando desse espaço, eu fico feliz de estar falando de Dona Valdete, eu fico feliz de falar de mim mesma, né? Porque é falar da mulher, é falar da mulher negra, é falar da cultura afro-brasileira, é falar de uma comunidade de maioria negra. Então, é com muito orgulho, é com muito prazer que eu estou aqui falando do Centro Cultural, e é isso. Quando cheguei aqui no início de 2018, confesso que subi o morro um pouco apreensivo, receoso do que iria encontrar, como qualquer outra pessoa que não seja daqui, talvez. Mas logo pude perceber que havia algo de diferente, algo que talvez não pudesse ser explicado. Essas pessoas não têm muito luxo, muita estrutura, mas tem algo que falta na maioria dos outros lugares: amor. Passei 6 meses conhecendo o lugar, as pessoas, trocando experiências, ideias. E ao realizar as conversas para esse filme, fiquei extremamente emocionado em saber o quanto essas pessoas são unidas, engajadas e gratas umas às outras. Isso é algo raro, bonito e deve ser preservado. Não há riqueza maior do que a gratidão e o reconhecimento. Infelizmente, não tive a honra de conhecer a senhora Dona Valdete, mas as pessoas são tão gratas, devotas a ela, que quase pude sentir sua presença, sempre que vi as pessoas se emocionarem ao falar dela. É inegável o legado que essa mulher nos deixou. Tem meu respeito e admiração. E como ela mesma dizia, acho que essa frase define bem o povo do Alto Veracruz. Quando o povo se une, as coisas dão certo. E esse é o maior aprendizado que eu levo daqui, do Centro Cultural Alto Veracruz, do bairro, para a vida toda. Roda de requebrada, de cocada, de umbigada, de embolada, de jogada, de rodada, Em roda de requebrada, de cocada, de umbigada, de embolada, de jogada, de rodada, Em roda de requebrada, de cocada, de umbigada, de embolada, de jogada, de rodada, Em roda de requebrada, de cocada, de umbigada, de embolada, de jogada, de rodada,